Deixa eu ver o que o Josão falou, hein? Rota do Vasco, eu não tô em casa, eu tô em São Paulo, tá ligado? Eu odeio gravar assim fora de casa e tal, mas eu vou fazer aqui de bate-pronto o que eu lembrar de comentar. A gente hoje não tem aqui a TV, mas vamos lá. O Vasco perde, tem gol contra do Verratti, umas jogadas esquisitas e tal. Como é que foi? Como é que começou o jogo? O Vasco chegou hoje sem o Coutinho, que ainda tava expulso, né? Na verdade é o primeiro jogo que ele cumpre suspensão por causa daquela empurrada. E outra, pô, um recado muito claro pro torcedor do Vasco que realmente acha, pô, é bizarro falar isso, mas tem torcedores do Vasco que acreditam que o problema do Vasco é o Felipe Coutinho. É, que o Felipe Coutinho não joga, o Vasco não tem um puto de criação, mano. Parece que a gente tá assistindo, sei lá, velho, um filme de terror, atividade paranormal, pô, sei lá, pô, Annabelle, não sei, velho, não sei explicar qual filme de terror seria. Mas, moleque, o Coutinho sai e parece que a gente soltou um monte de criança no campo, bizarro. Na cabeça que ele deu no Marinho, naquele jogo que a gente ganhou, então não tinha o Coutinho. E é curioso, cara, porque no Vasco, eu acho que quando o Coutinho foi anunciado pra voltar, tinha uma galera que tinha uma expectativa de tipo assim, cara, o Coutinho vai dar muito certo, o Coutinho vai dar certo a nível de seleção brasileira, sabe, ele vai jogar tanto no Vasco, eu acho que no Vasco ele vai reencontrar aquele baita futebol, eu acho que por mais que ele não tá fisicamente 100% no futebol brasileiro, vai jogar muito, não é exatamente esse o caso, eu acho que se você tá com a cabeça funcionando normalmente, você não pensa que o Coutinho mereça uma vaga na seleção, pelo menos não por enquanto, mas mesmo assim, mesmo que seja verdade que ele tá muito longe de ser aquele jogadoraço e tal, ele ainda faz falta. Então hoje, por causa da suspensão lá, cartão vermelho e tal, ele não tava, e aí a gente tinha um meio de campo com Hugo, Tietê e Matheus Cocão. Matheus Cocão que tem deixado a... Se tá ruim pro Vasco, imagina pro Fortaleza que perdeu pro Vasco. O Fortaleza tá mal também, mas, sei lá, não é como se, sei lá. desejar, mas aí assim, eu devo cobrar muito do Matheus Cocão? Não sei. O Hugo que vem de fazer cagadas e tal e tenta se corrigir, o Tietê tentando ali fazer uma posição mais avançada e tal, que nem a dele, teoricamente o Tietê faria o que o Coutinho faz. E como é que foi? Cara, a gente começa com um jogo meio devagar, meio chato, meio morno e tal, até que o Vasco faz o gol, o Vasco abre o placar numa jogada aérea, um gol de cabeça, num cruzamento do Piton, e que por incrível que pareça não é um gol do Verratti, é um gol do João Vitor. Que bom que o João Vitor faz. Se eu não me engano, é o terceiro gol da carreira dele, e se eu não me engano, todos os três. Errei, hein? Desculpa aí, João Vitor. Achei que você tinha 2 gols na carreira aí, pelo visto aí tu tem 3. Mas tá tudo bem, né? Já que você é um jovem promissor e subiu da base agora, né? Pro profissional. É verdade do João Vitor. Menino, pô. 18 anos, tem 26. Foram no Vasco, são 2 esse ano e um ano passado, acho que contra o Vitória. Cara, o João Vitor, ele é um zagueiro muito caro. Eu acho que por mais que o futebol tenha inflacionado, 40 milhões ele não vale, tá ligado? Mas eu será que o João Vitor não vale 40 milhões? Tava convicto que valia. Não é que o João Vitor num clube sério não vale 15. Loucura é essa, mano? Um bom zagueiro. Eu acho que se o nosso maior problema fosse o João Vitor, até que não estaria tão ruim assim. Apesar de que o João Vitor, ele tem uma parada que às vezes eu reparo, eu não sei se você já reparou, não sei se você concorda, mas assim, ele passa 3 jogos jogando muito bem. Aí no quarto, ele caga. Ou então assim, talvez não é exatamente esse o número, mas ele passa um bom tempo jogando bem e você fala, cara, temos um bom zagueiro aqui. Discordo do Josão. Pra mim ele joga 3 jogos mal e aí ele joga um jogo nota 6 e a torcida do Vasco meio emocionada fala, temos aqui um bom zagueiro. Aí ele joga 3 jogos mal, aí ele faz um jogo nota 6, aí a torcida do Vasco fala, temos um bom zagueiro. Mas tudo bem. E não tem, sabe... Temos um bom zagueiro aqui, não tem o que reclamar. E aí do nada ele vai lá, entrega o gol, ele faz uma cagada, ele, sabe, comete um erro muito grave, mas hoje ele faz o gol. E a gente até tem, eu tô com um tablet aqui, eu não sei se a câmera vai focar, mas a gente tem a provocação do Ryan fazendo um C pra torcida do Fluminense. E eu gostei, aqui eu tô fechado com o Rael, pra mim problema nenhum. Pô, provocação normal de futebol, da mesma forma que o Vinícius Júnior fazia o chororô lá quando jogava contra o Botafogo. Enfim, vão ter vários exemplos disso aí, de provocação, acho normal da bola. Foram perguntar pra ele depois do jogo, ele falou, cara, eu fazia essa provocação na base, não vou mudar a minha mentalidade, vou fazer essa provocação profissional, faz parte. E da mesma forma, pô, a torcida do Fluminense tá no direito de zoar também. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Enfim, é do jogo. Pra mim, eu sempre vou defender esse tipo de provocação, tá ligado? Acho que é do jogo. Por mim, não há um problema, tá ligado? Olha só, a gente não tem aqui a minha TV, não sei se vai focar, mas temos aqui o Ryan fazendo C
pra torcida do Fluminense. E sabe o que eu acho disso? Posso ser bem sincero? O futebol é isso, tá, gente? Assim, é claro que eu falo isso porque eu sou Vasco, se eu fosse Fluminense eu ia ficar meio puto, mas cara, assim que é provocação saudável. O Guga foi um dos que, ao ver a provocação do Ryan, foi lá meio que tirar satisfação com ele e tal. Nunca arrumou nada na base também. Poxa, mas às vezes o desconhecimento é uma dádiva divina, tá ligado? É uma dádiva divina, mano. Porque, tipo, tu pode fazer um comentário burro, mas a tua mente não vai pesar porque você vai achar que você tá sendo inteligente. Então, às vezes é bom, tá ligado? Por exemplo, se eu sou um cara burro e eu torço pro Vasco, talvez eu não estaria puto, pô. Porque eu pensaria, pô, as coisas estão melhorando. Só que aí, como eu tento pensar, aí eu já fico triste, porque eu falo, vou te uma merda, entendeu? Isso que é o bagulho, mano. Foda, às vezes você ser burro é muito bom, mano. É muito bom. Entendeu? E, cara, o Guga fez o gol da virada depois que a gente chega lá e tal. E aí o Guga não provocou. O Guga, né, por estar emocionado, ele tira a camisa e tal. Se o Guga revida a provocação feita primeiro pelo Ryan, eu também não reclamaria. Eu acho que assim, cara, o futebol é legal. Às vezes a gente fala que, bom mesmo era antigamente. Porque o Romário falava e fazia, tipo assim, cara, você meteu um gol, você provoca ali, sei e tal, pá. Se os caras quiserem provocar a gente com Série B, é válido também. Eu gosto de uma provocação no futebol. Eu acho que aqui, o Ryan, inclusive, ele é perguntado, pô, por que você fez aquilo? E ele fala, mano, eu faço desde a base. Futebol é isso, enfim. A gente tem um gol de cabeça, eu tô falando muito do Ryan porque ele, né, chamou a atenção. Mas se subir na bola, a galera chora. Concordo com você também, é hipocrisia. A torcida do Vasco me linchou lá no Twitter quando aconteceu isso, porque eu falei que por mim o Soteldo tava no direito dele. Mas tudo bem. Eu sei que eu mantenho a conduta do que eu tô falando. Pra mim o Soteldo não fez nenhum crime em fazer a graça dele lá. O Vasco depois respondeu em campo, que eu acho que é o que deveria ter feito, e ficou na Série A e o Santos caiu. E aí devolveu a provocação. Mas pra mim o Soteldo não tava errado em fazer. Ryan não tá errado em fazer. Se o Guga sai avacalhando o Vasco, ele não ia estar errado. Tá lá. Aqui, mas o gol não é dele, o gol é do João Vitor. E tem até uma outra polêmica, que é assim, nesse mesmo gol, a gente tem uma jogada aqui, que assim, o João Vitor estava impedido ou não? A imagem que se tem é essa. Respondeu em campo tomando 4x1. Viado, é porque é melhor você perder um jogo e tu não se fuder no campeonato que você ganhar de 4x1 e cair de divisão, entendeu? Por isso que eu falei que respondeu em campo. Porque o Vasco perdeu o jogo e o Santos foi rebaixado. Não sei se vai dar pra ver, mas, cara, claramente não tem nada claro. Claramente não tem nada claro. É aquele típico momento do Brasileirão que o VAR era pra tirar dúvida e aí o lance vai pro VAR e você volta com a mesma quantidade de dúvida que você foi. Assim, marca o gol, tá ligado? É meio que uma presunção de inocência. Se você não tem uma imagem que prova que estava impedido, você vai lá e marca o gol. Assim, eu não sei se é eu que tô olhando torto, mas essa aqui essa imagem é muito ruim. É uma confusão, mas enfim, tá certo, tá certo. Eu nem era pra estar comentando sobre isso e tal, nem sei se vai ser algo tão falado, até porque o Vasco perdeu. Mas assim, se por acaso algum torcedor do Fluminense, não, mas eu acho que estava impedido, tipo assim, talvez estivesse, a câmera que se tem não prova muita coisa, mas cara, a gente já teve exatamente a mesma situação. Pô, tem uma câmera que tal, que não responde muita coisa, que prejudicou o Vasco. Hoje, eu não vou nem falar que beneficia exatamente, porque parece que, tipo assim, roubaram pro Vasco, tá ligado? Não é esse o caso. É só, tipo assim, cara, não é o primeiro caso de o VAR não ajuda em muita coisa. E aqui é mais uma vez isso. Vamos ver quanto tempo vai demorar para chegar aqui no Brasil a tecnologia do semiautomático. Eu acho que seria algo, sabe, para acabar com essas discussões que vira e mexe tem. Acabou que, né, no jogo de hoje nem foi uma pauta que vai ser tão falada assim, até porque de qualquer jeito a gente perdeu. Mas enfim, parabéns. Mirassol ganhar hoje foi péssimo resultado pro Vasco. Viado, sei lá, acho que tá todo mundo muito embolado, pô. São Paulo tá 2 pontos do Vasco, tipo assim, tudo muito embolado, pô. Ó, o Fortaleza pode passar o Vasco, o Inter pode passar o Vasco, o Vitória pode passar o Vasco, o Grêmio pode passar o Vasco, o Juventude pode passar o Vasco. O único que não pode passar é o Santos, pô. O São Paulo tá aqui, se vence, fica 5 pontos na frente, entendeu? Olha o Santos tem um jogo importante amanhã, né? Contra o Vitória. Esse jogo promete, filho. Esse jogo eu vou fazer uma fezinha. O João Vitor, ele faz o gol, e o Piton, cara, desde que o Diniz chegou, o Piton, ele vem acordando de novo pra vida. O Piton, ele surge no Vasco muito bem e tal, pô, líder em assistências, ele faz bastante gol tendo em vista a posição que ele joga, ele não é um atacante, ele é um lateral, então ele, né, durante bons momentos ele tinha bons números de gols, e agora, se eu não me engano, dos últimos 6 jogos, ele tem 4 assistências. Então assim, tá bem, o Diniz, eu não sei se tem influência nisso, eu imagino que sim, que continue assim. O Piton, a jogada Piton cruzando na área pro Verratti deu tão certo durante tanto tempo e depois parou de dar certo. E o problema do Vasco é esse. O Vasco, pô, ele só tem jogada aérea.
Só que teve um tempo que nem isso estava tendo. Então a gente só tem uma coisa, opa, nem essa coisa a gente tem mais. Aparentemente, o Pitão tem reencontrado o caminho do bom cruzamento para dentro da área. Dessa vez não é o Verratti que aproveita, é o João Vitor, show de bola. Só que aí depois, falando em Verratti, temos o gol contra, que tá até aqui a foto aqui, ele fica meio com cara de fiz cagada, tá ligado? Não sei se... Opa, foca aí. O Verratti, numa jogada muito esquisita, o John Arias brinca com a zaga do Vasco, consegue inverter, cruzar para o outro lado e tal, o Léo Jardim pega um cabeceio que foi dentro da área, e aí o Verratti dá de peito nela, eu não sei se ele tentou meio que amaciar para o goleiro, tá ligado? Porque ele claramente ele faz um movimento para ir de peito nela, só que acabou virando um gol contra, ele tava meio perdido, porque o Verratti se preocupou em levantar a mão para pedir impedimento e tal, e aí, sei lá, eu acho que ele nem sabia exatamente por onde que tava passando o jogo, do nada a bola veio, ele, opa, sabe, no instinto, no reflexo, ele tacou o peito nela, acabou fazendo um gol contra, hoje teve gol, mas não foi a nosso favor. 45 milhões no Léo Ortiz ou 40 milhões no João Vitor. Irmão, você chega pra mim e fala assim, pô, gastar 10 milhões no João Vitor ou 80 no Léo Ortiz? 80 no Léo Ortiz. Não precisa fazer um negócio tão parelho. Isso aqui me lembra até coisa ruim, né? Atacante do Vasco ajudando o Fluminense, me lembra Germancano. Eu não quero chegar lá. O Verratti segue sendo um muito bom jogador e mais um jogo do Vasco, mais um gol dele. Infelizmente, dessa vez não é favorável, mas, cara, tem um negócio aqui que eu queria falar, e agora eu vou parar um pouco de falar do Vasco, e já eu volto, mas pra falar de um jogador do Fluminense. O John Arias é muito bom, né? Ele é muito assim, bom. Dá raiva como que ele brincou, eu tô vendo o lance aqui, tá ligado? Bom. A gente tem o PH, o Hugo e o Ryan tentando marcar ele. Obrigado pelo sub, Gabs. Tamo junto. O John Arias, ele sai ali no meio da puder mandar o sub aí, rapaziada. Virar a bola pro outro lado. Eu acho que aqui no futebol brasileiro, a gente se acostumou a respeitar muito o Arrascaeta. Se o Arrascaeta faz alguma coisa muito mágica, a gente respeita e é justo. E tá certo que o Arrascaeta é realmente um baita de um jogador, tá ligado? Eu não tenho problema de assumir isso e tal. Até porque, pô, quem é que não acha o Arrascaeta um craque? Enfim, o John Arias é muito bom também, né? Média. Eu não sei se chega a ser tão bom quanto, mas, cara, o que ele faz aqui, assim, dá raiva do ponto de vista nosso, de, meu Deus do céu, tinha 3 caras, sei lá, para nem que seja na falta. Mas, assim, reconhecendo o mérito do rival, cara, ele faz uma jogada. Tipo assim, eu não sei em que prateleira a torcida do Fluminense coloca ali o John Arias quando o assunto é idolatria, tá ligado? Tipo, eu não sei exatamente na frente de quem, atrás de quem, tipo, eles colocam ali numa eventual ordem. Mas, tipo assim, honestamente, se eu tivesse que colocar ali num ranking assim, enfim, numa disputa, cara, eu colocaria o John Arias numa prateleira muito alta na idolatria do Fluminense. Antes até de top 10, eu colocaria talvez top 5. O cara é responsável direto tipo assim, tudo que o Fluminense viveu nos últimos anos passa muito pelo pé do Arias. E no ano passado, mano, pra mim ele é o principal responsável pelo time não ter caído, tá ligado? Pô, eu acho ele muito fora da curva. Eu acho que ele faz muito jogando num time que não é... Tipo, ele não tá jogando no Palmeiras, ele não tá jogando no Flamengo, ele tá jogando no Fluminense. E, pô, não é desmerecendo, mas é um time com um nível de investimento muito menor do que os outros que eu citei. Ele não tá jogando num time extremamente encaixado, com muitos jogadores da primeira prateleira. Não, pô, tá jogando num time abaixo. E eu sinto que ele consegue mudar o patamar do Fluminense sozinho em relação a, tipo assim, a tudo que ele consegue fazer, entendeu? Desde que ele chegou, o número de gols dele, o número de assistência, a participação dele até... Por exemplo, esse primeiro gol do Fluminense hoje não é gol dele e nem assistência dele. Dito isso, ele fez absolutamente tudo na jogada, tá ligado? Bizarro. Ele faz uma jogadaça. E aí é aquilo, falta pra gente uns caras desse. A gente tem ali bons jogadores e tal, mas o Nuno vira e mexe, ele, cara, no meio de uma confusão, ele arruma alguma coisa, ele acha... Tamo junto, irmão, valeu pelo sub. Que era improvável, mas ele consegue achar, tá ligado? E, cara, às vezes você ganha jogo com jogadas individuais. Às vezes... Assim, tática é muito importante, o treinamento e tal, mas, cara, quando tá, sabe, pode cair pra qualquer lado a vitória, um jogador muito bom, ele desequilibra, e nesse lance aqui, era uma jogada que não ia dar em nada. Esse lance aqui tava morto, e aí o John Arias vai lá e ressuscita o lance, e acaba acontecendo o gol do Verratti. Enfim, 1-1, empatado. Deixa eu ver aqui o que a gente tem mais. A gente tem a cara do Diniz completamente transtornado de ódio. O Diniz
puto como sempre. Cara, termina o primeiro tempo. E antes de terminar o primeiro tempo, o Ryan tava muito bem no jogo. O Ryan, a gente vem falando que... Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. É foda, eu volto a dizer, porque eu já tô lamentando. O Vasco vai vender esse moleque e eu tenho certeza que abaixo do preço que ele merece ser vendido. Tudo que eu quero é que o Vasco venda ele, eu falo assim, ok, não estou puto. É um valor ok. Ué, Renato, pô, tu não quer que venda por um valor bom? Eu não acredito. Esse é o ponto. Eu não acredito que o Vasco vai vender ele bem. Acho que o Vasco vai vender ele de qualquer jeito e daqui a pouco a gente vai ter que ficar igual piranha, que é isso que a torcida do Vasco tem feito nos últimos anos, que é essa situação que as diretorias colocam o Vasco, mandando mensagem na DM de jogador pedindo, volta pra casa, por favor. É isso que acontece, infelizmente. Desde que o Diniz chegou, ele é o que mais ouve gritos com o nome dele, tá ligado? O Ryan ouve grito atrás de grito, e ele tava bem no jogo, eu acho que ele tava confiante. Quando o Vasco faz gol, o gol nem é dele, ele vai lá provocar, o que eu acho legal, e teve momentos no segundo tempo que eu vi ele chamando a torcida, sabe, pedindo apoio. Então você vê que ele tava confiante, ele tava acreditando nele mesmo. Só que assim, o Ryan deu um mole, ele teve uma bola que ele sai cara a cara com o Fábio e ele perde. E aí depois, ainda no primeiro tempo, ele tem um chute de fora da área, que esse nem tinha a facilidade do primeiro... Pô, do meio de campo, pô. Que isso? Chute do meio campo. O lance era um lance que não ia dar em nada. Ele acerta um bom chute, mas a bola covardemente vai no travessão. O Ryan tem melhorado bastante. Que bom. Muita coisa, eu espero que continue, tá ligado? Hoje a gente teve o Adson entrando mais cedo no jogo, o que me agrada. Quanto mais rápido o Adson puder voltar, tá ligado? Dinheiro, agora o Vasco vai ter, né? Não vai ter o Paê mais, né? Não tem. O Vasco não tem o Paê. É que o Vasco paga o Paê, mas o Vasco não tem o Paê, né? A gente lê o nome do Paê, infelizmente, hoje, quando é pra falar sobre, pô, bagulho de mijo, de privada e penetração. Esses são os bagulhos que a gente consegue ter de notícia do Paê hoje, infelizmente. O Vasco paga o Paê, mas o Vasco não tem o Paê. Você não consegue ver o Vasco utilizando o Paê dentro de campo, entendeu? Esse é o ponto. Mas vai ter um alívio ali na folha salarial, porque o Vasco não vai renovar com ele, evidentemente. Enfim. Mas, porra, aí é o que eu te falo. Ah, vai liberar ali 1,5 milhão na folha salarial. Tudo bem. E aí quem que vai ter que contratar alguém? Pedrinho. Eu ia falar o diretor, mas o Vasco não tem diretor de futebol, né? Então, sei lá, o que vai... Não sei se vai mudar alguma coisa assim. Se não for para ser titular, o que eu acho que vai ser, mas se não for, que esteja pronto ali quando precisar e tal. Eu gosto do futebol do Adson, mas, cara, o Ryan, o chute que vai... Conheço um moleque vascaíno, apaixonado no Paê, que acha que o Paê é o melhor do mundo e ele não zoa. Não, melhor do mundo não tem como. Eu, particularmente, quando o Paê joga, eu gosto dele jogando e eu acho que ele é um dos melhores do Vasco. O problema é que ele não joga, entendeu? Tipo, o que eu vou fazer? O que adianta eu gostar de um jogador que não joga? Meu time paga quase 2 milhões por mês e o cara não entra em campo. Não tem muito o que fazer, entendeu? O que eu vou fazer? Vai no travessão. Ele faz tudo certo, ele tem azar. O Fábio eu acho que não chegaria, mas a bola bate no travessão, a bola não vai no gol, mas foi um grande lance. E a jogada que ele saiu cara a cara, essa sim talvez era para ter feito, ele acaba desperdiçando. Ali seria o 2-0 do Vasco. Na verdade é isso, nem tinha acontecido o gol, tá ligado, do Fluminense. Eu acho que quando ele perde a chance cara a cara seria 2-0. É uma boa, pô, tô pensando, pode ser um corte de gasto, né? Te bota o Coutinho de diretor, já aproveita que ele já tá fazendo contratação, né? Ele contratou o Souza, contratou o Alex Teixeira, aí bota o Coutinho ali de diretor, já entrega logo, já deixamos tu contratar 2, contrata mais aí, que nós já tá perdidão. Deixa o cara contratar, bora, mete marcha. Mas ele perdeu, ele não fez, então, né? Enfim, isso fez falta, obviamente. Vamos pro segundo tempo, cara. E aí, no segundo tempo, a gente tem as trocas acontecendo. Dessa vez não entra o Lloyd. Teve aquela parada lá dele tretando com o Diniz. Pra quem não viu, o que o Diniz falou sobre o Lloyd? Cara, o Diniz, ele foi muito safo, ele foi muito esperto. O Diniz foi perguntado sobre isso na entrevista, no mesmo dia do jogo. E aí o Diniz falou, pô, nem vi o quê? O que ele fez? Nem vi. E, cara, ele provavelmente viu, tá ligado? Mas ele paga de João sem braço, ele paga de o quê? O que o Lloyd fez? Pra não ter que publicamente meter o pau no jogador que é um comandado dele. Então, assim, ele provavelmente puxou a orelha nos bastidores, mas publicamente ele protegeu, o que eu acho uma posição legal. Só que aí, assim, apesar dessa proteção, hoje o Lloyd não entra, né? Então, pô,
Publicamente não, tá tudo certo, é do jogo e tal, pá, aquela coisa. E aí hoje, na hora de, tá, mas será que ele entra de novo? Não entrou. Eu imagino que, sei lá, na Sul-Americana ele deva aparecer e tal, mas eu achei curioso ele não dar as caras. Talvez tenha a ver também com a parada do Adson ter entrado mais cedo e tal. Enfim, pessoal, aí acontece isso aqui no final. Parando pra pensar, somar João Vitor, Lloyd, Maxime e Jean Davi. João Vitor hoje jogou, Lloyd não entrou, Maxime falecido, descansa em paz. Jean Davi tá pra falecer aí, tá? Já tá pra sair também. Mano, somar esses 4 jogadores que juntos não tem, sei lá, 5 gols com a camisa do Vasco, o Vasco gastou mais de 60 milhões de reais. No final do segundo tempo, a gente tem o gol do... Como que ele chama, meu Deus do céu? Do Guga, esqueci o nome dele. Cara, um golaço. E aí o Vasco perde de virada. Mais uma vez, o Fluminense do Renato Gaúcho, ele chega ao empate, ou melhor, a virada no final de um segundo tempo. O que dá pra falar? O Vasco jogou mal? Cara, sim e não. Não foi uma partida péssima. Se eu abrisse esse vídeo aqui, nossa, tá tudo uma bosta. Não tá ligado? É o tipo de derrota que acontece. A verdade é essa. O gol que o Guga faz é um baita de um golaço e me lembra daquele chute do Ryan. Eu queria ter a TV pra poder mostrar aqui. Ficar mostrando no tablet é meio difícil. Mas assim, a sorte que o Ryan não teve, o Guga teve. E aí 2-1, eu acho que, não sei se alguém chega a reclamar de Léo Jardim, eu sei lá, tá até difícil pra ver as coisas aqui, tá ligado? Mas eu acho que não tem muita culpa, eu acho que é realmente mérito do Guga. Enfim, um baita de um golaço, o Vasco teve uma bola na travessão e o Vasco teve uma bola cara a cara com o Fábio, que acabou perdendo, e aí a gente perde a partida. Vocês vascaínos gostam do Adson, ele foi meio termo aqui no Corinthians. Mano, o Adson teve uma lesão por fratura por estresse, assim da perna, se eu não me engano, no ano passado, que era pra ele ficar, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses sem jogar. Acabou que ficou, sei lá, 6, 7 e tá voltando agora, mas a gente não sabe se volta ou não, porque ele volta e fica de fora, e volta e fica de fora. Também sei lá o que ele quer da vida, não sei como é que vai ser. Tipo Lemos é outro, que o Vasco contratou, deve ter feito os 4 jogos desde que chegou, porque ele já chegou lesionado, aí ele ficou bem, aí ele fraturou um osso da costela, aí ficou fora, aí voltou, aí já tá fora de novo, não sei. Tem uns caras que eu não sei como é que funciona a parada, não. O resultado não é bom, obviamente uma derrota nunca é boa, perder em clássico é pior ainda. O Vasco nos últimos anos, a não ser contra o Botafogo, o Vasco vem tendo muito problema em clássico. Eu acho que a gente chega agora contra o Fluminense a 11 jogos, 5 vitórias, 4 empates. Do Fluminense a 5 vitórias. Acho que é esse o número, o que mostra que não tá legal pra gente. Mas assim, no geral, tá tudo perdido. O Diniz é uma bosta, já pode demitir? Óbvio que não, mano. E, mano, vou te falar, pô, é uma merda falar isso. Mas se o Vasco perder mais, sei lá, os próximos 2, 3 jogos, eu não acho que eu vou estar aqui falando pra demitir, por mais que o Vasco esteja numa merda. Mano, tá muito claro que o problema não é treinador, mano. Mano, pode botar, já falei, pode botar o Papa, pode botar quem for ali, mano. Não tem jeito, mano. Enquanto for os caras que tá lá, vai ser essa dureza. Ah, a verdade é essa, mano. Já trocamos treinador 400 vezes. Enquanto for o mesmo vagabundo dentro de campo. Pelo menos por enquanto não. Eu acho que não foi um jogo grandioso, mas é difícil cobrar também quando um jogador tão importante quanto o Coutinho não está disponível. A gente vai ter agora a partida da Sul-Americana. E cara, o Vasco passou muito aperto contra o Operário na Copa do Brasil, que eu não achei legal. O Vasco vem tendo muita dificuldade defensiva. Mas você fala isso porque é fã do Diniz. Se fosse o Carille, você estaria xingando pra... estaria. Definitivamente eu acho o Diniz muito melhor que o Carille. O Carille é um dos treinadores mais estressantes da história do futebol. Se você torce para um time que o treinador já foi o Carille, muito provavelmente você torce para que ele tenha tudo de bom na vida pessoal, mas que ele nunca volte a treinar o teu time. Então, sei lá, é um negócio complicado, entendeu? O Carille é um treinador que conseguiu subir o Santos e saiu odiado de lá, tá ligado? Tem uns treinadores que eu prefiro tomar um tiro no pé do que ele volte a treinar o Vasco. O Carille é um, o Barbieri é outro, entendeu? Tipo, o Celso Roth. Tu já teve teu time treinado pelo Celso Roth? Não desejo pra você, porque eu não desejo nem pro meu pior inimigo, por que eu vou desejar pra você? Entendeu? Tem uns negócios que são complicados. Tá ligado? O Vasco toma muitos gols, tomou mais uma vez, tomou gol contra o Operário, toma gol pra quase todo mundo. Se perder, ou melhor, se não se classificar na terça-feira, que esse sim é o jogo mais importante desses dias de agora, se não se classificar, aí começa a ficar feio, aí eu acho que liga o alerta vermelho, porque assim, muita dificuldade. Agora que...
o que eu tô falando da torcida do Vasco aí. Todo respeito ao Josão, pô, moleque bom demais. Mas ele tá falando que se perder pro meu lugar dentro de casa, liga o alerta vermelho. Nesse momento, nos últimos 11 jogos, o Vasco ganhou 1. E o torcedor do Vasco tá assim, ó, paciente, pô. Por isso que eu tô falando, mano, chegou num ponto que eu já, tipo assim, pô, eu amo, não tem como eu falar que não tem como falar que eu não ligo. Acabei de, pô, sair do estádio, tô sem voz, gastando dinheiro, tempo, enfim. Mas eu tenho coisas que eu já não tenho mais energia pra ficar discutindo e brigando. O Vasco, nos últimos 11 jogos, ganhou 1. E ele tá falando que se perder pro meu lugar é pra ligar um alerta. Apesar da classificação na Copa do Brasil, uma derrota pro Fluminense, e aí se não se classificar, aí fica feio. Por enquanto eu não quero criar alarde, eu acho que, pelo menos por enquanto, não é cenário de terra arrasada. Vocês sabem como eu sou, não vou ficar aqui falando, nossa, tá dando mal. À toa não vou. Tem dia que, né, merece e tal, mas hoje eu acho que não é o caso. Eu acho que, cara, poderia ter tido uma vitória do Vasco, poderia ter sido, né? Por que você não vai lá no CT cobrar os caras então? Pergunta honesta. Perguntou honestamente, eu vou te responder honestamente. Tu tem olhos? Os seus olhos funcionam? Se sim, tu já viu minha carcaça? O que eu, pesando menos de 70 quilos, vou fazer sozinho na porta do CT do Vasco, correndo risco de tomar um tiro fora, porque a bala come lá fora, ou tomar um tiro de um segurança do Vasco? Pô, não é possível. Tipo, eu sei que a tua pergunta foi honesta, mas é um negócio que eu tenho que perguntar pra você também honestamente, entendeu? O que eu posso fazer? Reclamar quando eu vou ao estádio, reclamar usando minha influência, que graças a Deus hoje tem muitas pessoas que me acompanham nas redes sociais, e isso eu faço todo santo dia, pô. Agora, tu realmente tá perguntando, como você disse honestamente, por que eu não tô indo no CT cobrar os caras? Piada, é mais fácil o jogador do Vasco me tampar na porrada, pô. Carcaça aqui, carcaça do homem. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com alguém, cara? Tá brincando? Uma vitória do Vasco poderia ter sido uma vitória do Fluminense. A bola do Vasco bateu no travessão e a outra o Fábio defendeu. A do Fluminense entrou. Eu acho que não tem muito ali um demérito nosso, é mais uma sorte do Guga mesmo. Terça-feira é o que importa. Terça, o Vasco tem um confronto muito importante pela Sul-Americana. Basta uma vitória simples para a classificação acontecer. É contra o Melgar. É um jogo dentro de casa. Era pra ser mais fácil. O Pedrinho? Ah, pra tu ver, o Pedrinho me removeu dos seguidores, porque eu mandei uma mensagem pra ele. Ah, a verdade é essa, falando. Só que a torcida do Vasco não tem ímpeto de cobrar, pô. Eu vou fazer o quê? Não tem o que fazer, tá ligado? Tem o que fazer. Mandei a mensagem pra ele, falando um monte. Mandei a mensagem pra ele falando um monte. É o que tá ao meu alcance, tá ligado? Ah, Renato, mas pô, e a torcida organizada que, pô, consegue, pô, juntar um bonde e ir no CT cobrar e tal? É, tem que ir. E é isso, entendeu? Isso do que provavelmente vai ser porque o Vasco se complicou nesse campeonato. Se conseguir classificar, show de bola. Se não... Não tem como ler a mensagem. Não tem como ler a mensagem. Aí talvez na sexta vocês tenham a minha versão um pouco mais sem paciência. Terça-feira que vem eu vou estar de volta em casa. A gente tem a televisão aqui para mostrar os lances e tal. Eu tentei ter pelo menos um pouco aqui com o tablet, mas eu acho que não é a mesma coisa, tá ligado? Enfim, me diz aqui o que vocês acharam. Perdão pelo vídeo meio bagunçado, mas é isso. Por enquanto não é terra arrasada. Terça a coisa pode piorar um pouco, assim como pode melhorar também. Enfim, comenta aqui o que você acha que eu esqueci de falar, ou então o que você discorda de mim, ou então o que você concorda. É nóis, clica no like aqui. Valeu, muito obrigado. É nóis. Valeu, Josão. Tamo junto, meu mano. É nóis.